Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia do mercado condominial com esse time de síndicos 5 estrelas. Logo depois da vinheta, o nosso tema de hoje. Sejam bem-vindos de volta, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Conde TV. E hoje aqui direto dos estúdios Superlógica, o tema de hoje com o nosso amigo Walter Pérez. Pessoal, antes do tema de hoje, deixa eu fazer só um agradecimento. O cara mandou ainda um abraço para vocês aí, o professor, ele chama de professora, gente. Não, quero mandar só um abraço, brincadeiras à parte, mandar um abraço pro André Lucas, que sempre participa aí também dos comentários. E agora é André Carve, ele é síndico profissional também aqui em São Paulo, fez o curso da Gabor e em breve será um síndico 5 estrelas aí junto. É isso aí, boa sorte. Obrigado, André, pela audiência. Hoje nós vamos falar sobre seguros, tá? Seguro predial, a gente tem também o seguro dos funcionários para quem tem funcionário orgânico. E a obrigação do seguro, como a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa aqui, está no artigo 1348 do Código Civil, não é nenhuma situação de convenção. A convenção também repete isso, mas está no Código Civil, no item 9 lá do artigo 1348. E muitas vezes as pessoas, os síndicos, pensam na hora de renovar o seguro só no custo do seguro e não olha o prêmio do seguro, a cobertura. E aí, quando você vai precisar realmente abrir um sinistro para aquela situação, se você não fez um seguro correto, esse seguro não vai cobrir esse sinistro, esse prejuízo que provavelmente o condomínio vai ter. Então é isso que a gente vai debater um pouco aqui. Conforme você falou, condomínio, todo mundo busca, né, ter uma cota condominial enxuta, pagar o mínimo possível, mas quando você precisa, né, realmente aí você tem um problema. E seguro é aquilo que a gente paga para nunca usar, né? Normalmente na nossa vida é isso que a gente faz. A gente paga um valor, mas para nunca precisar usar, mas tem que tomar alguns cuidados, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que é muito comum hoje em dia, principalmente com o advento dos mini mercados dentro do condomínio. É muito importante que quando você tem uma situação nova, né, instala um mini mercado ou instala algum item dentro do condomínio que não era previsto dentro da apólice anterior, fazer o endosso na apólice e informar o seguro que você tem aquele mini mercado, né, porque isso aumenta o risco, né, do condomínio. Já tem casos aí, teve um caso no condomínio em São Bernardo que pegou fogo, né, nesse mini mercado que tinha, e o seguro não contemplava esse mini mercado, porque quando foi fechado não existia. E aí tiveram alguns problemas na hora de receber o sinistro. Então é importante ficar atento a toda mudança que ocorrer dentro do período do seguro, a gente fazer o endosso e até mesmo nas renovações tomar alguns cuidados. Uma coisa que é importante que a gente tem que ficar de olho nessa questão de seguro é exatamente nas coberturas, né? Não basta a gente simplesmente ter um corretor da nossa confiança que a gente vai lá e fala assim, faz seguro pro condomínio aqui. O cara vai lá, vai chutar os valores quaisquer, 50 milhões de cobertura ampla e não sei o quê. E de repente isso não serve para nada. A gente pode ter precisa ficar muito, muito atento a essas questões e também usar, obviamente, o nosso feeling em algumas coisas. De repente a gente fala assim, não, eu vou colocar aqui uma cobertura de danos elétricos de 100 mil reais para se queimar a placa do elevador. Aí a cobertura de tanques e tubulações está com 20 mil, aí vazou e queimou a placa do elevador. E aí, como é que fica, né? Então, e você tem os danos que podem ser causados em outras unidades por conta de infiltrações e coisas do gênero. Sempre quando a gente fala de portões, esse tipo de coisa, pensar também no perfil dos veículos que a gente tem dentro daquele condomínio para a gente poder estabelecer um padrão de cobertura. Tem que estar muito atento com esse tipo de coisa para fazer as coberturas corretas do condomínio que a gente está segurando. E até, Maurão, começando de cima para baixo, né,
Na apólice, a gente já começa com aquela básica simples, para quem não vai fazer a ampla, na básica simples, tu coloca lá aquele valor que é o valor de reconstrução do imóvel. E as pessoas muitas vezes, que é um dos mais caros, muitas vezes as pessoas, até porque o valor é mais elevado, e muitas das vezes as pessoas se pegam assim, isso não vai acontecer, o prédio não vai cair e tal, mas eu morando em Santos, o avião do Eduardo caiu em cima de um condomínio. Tu imagina se aquele condomínio tivesse vindo abaixo. Eu preciso ter na apólice do seguro, tudo bem que você vai acionar a empresa de aviação, tal, tudo que acontece, mas independente disso, você tem que ter o seguro que garanta a reconstrução daquele patrimônio. E a gente até nas palestras que a gente já fez aqui do Síndico 5 Estrelas, os corretores que vieram já informaram para a gente como é que isso é calculado, na verdade. A gente pegar a área construída, a gente pega a área construída e multiplica pelo valor de reconstrução do metro quadrado que existe. Não é pelo valor de comércio, né? Pelo valor de venda, né? Não importa se o meu apartamento vale 500 mil, ele pode valer 500 mil, mas a reconstrução dele pode ser 200. Sim. Ou ao contrário, ele pode valer 200 e a reconstrução ser 500. Então a gente tem que calcular isso pela reconstrução. O Mauro citou a parte das tubulações. Eu estou num condomínio que são 253 apartamentos, tivemos um problema lá e a cobertura é de 50 mil. E o prejuízo é de 200, né? Chegou em 200. Eu vejo... Quem renovou o seguro estava pensando no preço final. O preço final saiu R$6 mil, o preço final do seguro. Eu tenho um condomínio com as mesmas características que eu pago 20 mil. Né? Então não adianta eu... o condomínio vai ficar mais enxuto, eu vou pagar um seguro mais barato, mas na hora que eu precisar de fato, eu não vou ter a cobertura desse patrimônio. E se eu não tiver a cobertura, quem é o responsável por isso? E por isso que é importante, não é só o corretor fazer um cálculo, né? Você conhece o condomínio, você sabe dos problemas que tem, quais são o que pode mais acontecer de errado. Eu tenho um condomínio em Barueri que tem muito problema com alagamento quando chove, porque tem um edifício garagem, então entra água, quando chove entra água nos elevadores, né? E ali não adianta você arrumar o elevador, né? Porque quando chove vai lá e se você não resolve o problema. Então é um caso que a gente tem que majorar essa cobertura e aí você começa com uma série de problemas, né? Eu tenho condomínio que eu tenho dificuldade de renovar seguro com qualquer seguradora por conta do índice de sinistralidade. Então tudo isso, o pessoal acha que é simples, né? A questão do seguro, mas como o Walter já falou no começo, é uma das obrigações previstas no próprio Código Civil. E é muito complexo, né? É importante você ter uma assessoria, né? Um corretor de confiança, levar esse assunto a sério e procurar fazer um seguro mais próximo, né? Da realidade, dependente do valor, né? E é importante também a gente ter sempre em mente que o seguro ele é um item da previsão orçamentária, né? É um daqueles itens que às vezes a gente arrecada em 12 meses, mas paga em 4, 6, 8, depende da companhia de seguros e tudo mais. Mas ele precisa estar lá na previsão orçamentária, ele precisa ser um item que tenha um valor condizente com a realidade. A gente teve recentemente, eu acho que de 3 anos para cá, o valor dos seguros tem subido absurdos. Eu acho que muito provavelmente em consequência da quantidade de sinistros que a gente passou a ter ou alguma adequação das seguradoras em si, mas o que era uma coisa que de repente você colocava lá, coloca R$200 na previsão orçamentária que dá, hoje em dia, assim, você tem apólices de seguro de condomínios custando 10, 12, 15 mil reais por ano, que precisa estar muito bem amparada e nessa questão de você saber, eu vou fazer sempre pela ampla ou vou fazer pela básica, é algo que às vezes você tem que discutir muito com o pessoal e lembrar que a condição da apólice não é a reconstrução da minha casa, é a reconstrução do condomínio. O que tem dentro da minha casa é responsabilidade minha, é responsabilidade do morador. Ele tem que fazer o seu seguro, ele tem que ter a sua apólice para cobrir o conteúdo da casa dele. Então,
isso tem que ficar claro também, uma recomendação que eu sempre dou para os síndicos aí, de deixarem muito claro para os seus condôminos que eles têm a obrigação de fazer o seguro deles também. E às vezes, Mauro, assim, as pessoas se pegam no valor. E aí é aquilo que eu citei antes da gente começar. Teu carro vale lá 150 mil reais, por exemplo. Tu não faz o seguro do teu carro por 50 mil. É só para ter o seguro. É 50 mil, se eu bater ali, ele vai cobrir. Tu faz o teu... Aliás, ao contrário, se tu pudesse fazer um para 200, é que o seguro do carro é a FIP. Sim. Mas se tu pudesse elevar o valor da FIP em um pouco mais, você faria até para se proteger um pouco mais até da desvalorização do patrimônio, daquilo que acontece. Porque no condomínio eu não tenho que prever o pior, né? Porque qual é o pior num seguro de carro? Qual é o pior que pode acontecer num carro? Perda total, seja por furto, por uma batida. Num condomínio, que tu citou o reservatório. Nesse condomínio que o seguro está baixo, eu tenho reservatórios de fibra lá em cima. É muito mais viável que isso tenha um rompimento do que uma caixa de alvenaria. A caixa de alvenaria pode dar uma infiltração, vai vazar menos, mas uma caixa de fibra pode acontecer de algum motivo, por alguma situação, dar um rompimento. Se aquela caixa arregaçar, o que vai acontecer lá para baixo? Sim. Qual o tamanho desse prejuízo lá para baixo? Aí eu coloco 50 mil na... E falando nesse ponto, Walter, uma coisa que preocupa muito e que acontece com muita frequência, e eu até às vezes quando eu tenho essa situação fico muito preocupado com o próprio condômino, né? São os condôminos também fazer algum tipo de seguro por algumas situações, como por exemplo, por conta do vazamento dele cai água no poço do elevador. Eu tenho um condomínio também lá em Barueri que um morador deixou cair água, não, ele não estava em casa, rompeu a tubulação lá da... Parece não, mas é comum isso acontecer. Filtro, alagou o apartamento, e a hora que eles chegaram, foram tirar e caiu água nos dois poços dos dois elevadores. E o reparo ficou 58 mil reais. Aí eu fico imaginando, um apartamento que vale mais ou menos 300 mil reais, você vai ter que cobrar, porque não deve ter jeito, né? Você vai ter que cobrar do condomínio lá... A responsabilidade é dele. 58 mil reais. Você imagina como que o morador se coloca nessa situação. Poxa, de repente se ele tivesse um seguro para cobrir isso. Então eu até tenho falado nas assembleias desse condomínio, e até eu que moro em apartamento, eu vou fazer um seguro desse para mim, porque é uma coisa que pode acontecer, né? Estourar um cano e você não tá em casa, estourar um registro. Não, com certeza ele vai estourar o dia que você não estiver em casa. Então. Quando ele tiver, tu vai ver, ele não vai estourar. Murphy já diz isso. E aí nesse caso, talvez por falta de informação, o morador chegou e ficou preocupado, tava tirando a água de casa, jogando pro hall e jogando no trilho do elevador. Porque acho que ele não sabia que o dano que poderia causar, então preocupado em salvar o piso, ele jogou água para fora e para dentro do poço do elevador. Então realmente pior. É muito pior, agravou a situação. Isso é comum, eu particularmente tenho um seguro do meu apartamento, e no meu escritório eu tomei esse cuidado de fazer, até porque a nossa casa não eu no escritório que não tenho área úmida como em casa, nada é impermeabilizado. Então, se eu tiver um vazamento dentro do escritório, vai vazar para a sala de baixo e a responsabilidade vai ser minha. E eu tenho os sprinklers dentro da sala, né? O prédio comercial tem. Você tem que ficar de olho também nessa questão. Não é só o vazamento que pode ir para o elevador. Você tem um vazamento que pode destruir os móveis do vizinho de baixo. Sim. Você tem uma série de questões aí que precisam estar muito bem amparadas dentro da sua apólice de seguros para te dar garantia. Quando você fala, por exemplo, de uma apólice de um apartamento, de uma residência dentro de um condomínio, o custo de seguro desse é muito baixo. Muito baixo. Tá? E muitas vezes ele é mais baixo do que você chamar o eletricista 2 vezes lá para... Porque o sinistro é mais difícil, né? Não, e você tem... eu acho que hoje as apólices têm muito daquela coisa do assistência técnica disso, o
do marido de aluguel, vamos colocar assim, né? Que algumas seguradoras esse oferecem. Esse custo está praticamente pagando Só isso daí já paga praticamente a apólice de seguros da pessoa. Mas ela está sempre tão focada naquilo que tem dentro da casa dela, que ela esquece os possíveis impactos. Então, é a questão no elevador, é a questão de destruir um armário de cozinha do apartamento de baixo. Faz isso, né? É um negócio que hoje em dia custa muito caro. E não adianta, e quando a gente fala de seguro também, a gente não pode pensar que tipo, caiu o prédio, vamos reconstruir o prédio, vamos, chama o Zé, o pedreiro, né? O pedreiro não é assim, né, cara? Tem que ser um negócio muito bem feito. Tu tem até a demolição do que sobrou e a retirada do Exato, do que... Tem uma série de questões que precisam ser colocadas aí que precisam estar dentro dessa apólice de seguros. Então, o síndico... Eu entendo que ele tem que ter o conhecimento das coberturas que ele precisa e tem que ter no corretor um apoio para poder fazer as cotações, conseguir melhores valores, parcelamentos e para auxiliar ele no caso de uma necessidade de sinistro, né? É o que a gente falou, já citou várias vezes aqui. Não adianta a pessoa fazer o seguro só para cumprir o Código Civil. Ela precisa fazer o seguro porque realmente, se houver alguma coisa... Tu falou bem no começo, a gente faz o seguro para não usar. Porque se a gente não usar... Quem falou foi ele. Tu falou? Foi ele. Vocês. Se a gente não usar, é sinal que tá tudo em ordem, tá tudo bem, você pagou aquilo. Aí alguém fala assim, mas diminui o valor. Aí na próxima acontece um sinistro, aí você precisa. Eu faço uma analogia, quando você faz esses... Quem já não recebeu uma ligação de gerente do banco falando assim, fecha um seguro comigo esse mês, preciso bater uma meta, bater uma cota. E o meu pai faleceu, ele tinha uns 3 desse seguro aí. Não recebeu nenhum. Porque todos eles tinham uma exclusão. Nessa causa morte não cobre, essa causa... Então, assim, ele exatamente isso. Pagou muitos anos para ajudar o gerente a bater a meta e acabou não recebendo nada quanto mais precisou. Então, realmente tem que ficar atento. Até isso, na verdade, é importante ter esse corretor de confiança. Sim. Que não vai só te vender o seguro, que essa é outra situação. Muitos síndicos fazem às vezes o seguro com corretoras enormes e que o intuito é vender o seguro, né? E na hora que tu precisa ele não está ali para te auxiliar. Então precisa ter um cuidado muito grande para fazer as apólices e saber realmente a necessidade daquele condomínio. Bom, pessoal, o que nós gostaríamos de deixar de registro aqui nesse programa, né, como solução aí para vocês, tomar cuidado na hora de fechar a apólice de seguro, né, se precaver, entender qual que é o cenário, conversar com um bom corretor e também recomendar aos moradores que façam seguro das suas edificações, das suas unidades privativas também, para evitar qualquer dissabor que venha a acontecer. No mais é isso, pedimos que curtam e compartilhem com a maior quantidade de pessoas possível. Estamos nas plataformas de podcast e até o próximo programa.